No vídeo de hoje nós falamos sobre começar do zero em PHP, estar pronto em um mês. O meu computador está travando utilizando React Native e eu quero ser um professor digital. Fala pessoal, seja bem-vindo de volta ao meu canal. Meu nome é Lucas Montano e tu tá assistindo o Ask Lucas Montano. Esse é o episódio número 2, 3, já estamos no 3, 4, 3. Esse episódio número 4, esse é o episódio número 4 do Ask Lucas Montano. Já estamos no 4, sim, o tempo voa. Então se tu não conferiu os últimos 3 episódios, dá uma conferida lá. O que nós temos hoje aí? Tá a Sara aqui junto comigo, minha esposa. O que nós temos de perguntas para hoje? Jason Davin, Ask Lucas Montano, hashtag, porque você só vai aparecer nesse quadro se perguntar com a hashtag Ask Lucas Montano. Perfeito. O que falar pro seu líder quando você é o mais júnior de um time super foda, mas é o mais experiente com a stack do time e está sendo a referência nas dúvidas técnicas das tecnologias? Muito obrigado por compartilhar a tua experiência, Jason, o teu momento aí de carreira, e parece ser um momento bem empolgante, na minha opinião. Eu acho que tu não deveria estar preocupado com o que tu vai falar com o teu líder, porque se tu já está sendo referência, é o que mais importa, tá? Então, se o teu time te tem como referência já daquela tecnologia e tu tá tendo espaço para pesquisar, para fazer uma talk, para fazer tipo uma apresentação sobre essa tecnologia internamente, difundir esse teu conhecimento, perfeito. Então a única dica que eu tenho para dar para ti aqui é tenta ao máximo compartilhar, tenta ao máximo ensinar os outros. Não quer dizer que tu tem menos tempo de experiência no total, que tu não pode ser o mais experiente numa tecnologia que tu se aprofundou e botou horas do teu estudo ali. Compartilha, tá? Ensinar os outros é uma das coisas mais importantes que tem na nossa área, e a gente pode fazer isso escrevendo artigo, dando palestra dentro da empresa, gravando um vídeo para o YouTube, um podcast, não importa, compartilha o teu conhecimento, tá bom? Então, foca nisso, que eu tenho certeza que tu vai conseguir boas indicações depois. Esses profissionais que estão te rodeando, que hoje têm mais experiência, né, nesse momento de carreira, depois eles vão estar em outro lugar e eles vão te recomendar pelo que tu fez por eles nesse momento. Matheus TMH pergunta: que podcast que você ouviu para treinar o inglês? Muito obrigado pela pergunta, Matheus. Eu acho que é muito importante tu treinar. Eu acho que eu falei isso em algum vídeo, né? Que é importante treinar o listening, vendo vídeo no YouTube, escutando podcast. Eu acho que o mais importante não é os podcasts que eu escutei podcasts que eu gosto de escutar. E essa é a dica, então. Escuta algo que tu goste de escutar. Nem sempre precisa ser algo técnico, tá? Por exemplo, no meu caso, eu gosto muito de escutar podcast de autores de livros que eu li. O Tim Ferriss é um autor de vários livros que eu gostei que ele escreveu, então eu fui atrás do podcast dele. Tem também o Seth Godin, que é um cara muito excepcional, vale muito a pena procurar podcast do Seth Godin. E o que mais? Do James Altucher, Kevin Rose. Todos esses caras são caras que eu li alguma coisa sobre eles, algum livro, e depois fui buscar podcast, tá? Então não necessariamente foi um podcast de programação, coisa nerd, etc. Então essa é a minha dica para ti, Matheus. Lucas Ferreira pergunta: o que acha das perspectivas para trabalhar com, eu acho que é Machine Learning? Quais qualificações e skills achas que serão exigidas para a área nos próximos anos? Ótima pergunta, Lucas. Assim, de longe, eu não tenho a resposta mais específica para ti, porque não é uma área que eu atuo, que eu já tenho experiência profissional nela, mas a minha visão é de que a gente não vai precisar de tantos especialistas quanto a gente acha que vai precisar nesse mercado, tá? Por que eu digo isso? Porque eu tô vendo as plataformas que estão aparecendo por aí. Então, tu olha o TensorFlow, tem várias plataformas de grandes empresas que tem muita coisa pronta e que tu pode criar aplicações tipo muito massa usando essa plataforma na nuvem já, que vai fazer muito desse trabalho pesado do machine learning. Então, claro que essas grandes empresas vão continuar contratando profissionais e vão contratar cada vez mais, mas eu acho que na balança entre ter profissionais que vão estar escrevendo do zero mesmo e profissionais que vão estar trabalhando para usar e consumir isso que esses poucos profissionais estão criando para colocar no mercado algo que o público consuma,
eu acho que a balança desse lado aqui vai pender um pouco mais, tá? Então, do lado, no caso, de profissionais que vão entregar soluções com essas plataformas que usam, já desenvolveram machine learning. Então, eu acho que é super importante para todo profissional, tá, que já está na carreira de desenvolvedor. Talvez seja um tópico um pouco mais avançado para alguém que está recém-iniciando e nunca programou na vida, mas com certeza para quem já tem uns anos de experiência ou está começando agora, mas quer isso para o futuro, vale super a pena estudar machine learning, estudar os conceitos, estudar quais plataformas existem, quais projetos existem. Procura no GitHub, tem filtros lá para te procurar por projetos de machine learning. Estuda linguagens como R, como Python. E é isso, se tu quer isso para tua profissão, se tu quer escolher essa área, começa desde agora a estudar. Se tu já programa em outras áreas, vale a pena também tu estudar um pouco para te saber os conceitos e saber como usar essas grandes plataformas, como eu falei, que vão possibilitar que tu tenha um diferencial aí nas soluções que tu constrói, tá? E eu acho que é o futuro. Então, skills que eu acho que são exigidas para os próximos anos e qualificações eu não saberia te dizer porque não é um mercado que eu atuo. Tá bom, Lucas? Mas obrigado pela pergunta. Jonathan Pollard pergunta: qual a melhor maneira de estudar com os projetos prontos do GitHub? Como tem em um dos vídeos do Felipe Deschamps, em que ele passa um repositório com 80 projetos. Cruz, é muito projeto num único repositório. Bom, se é um repositório que tá lá só para expor projetos, tudo bem, tá? Mas, cara, a melhor forma de tu estudar no GitHub é tu usar os filtros do GitHub, né? Então lá no GitHub tem vários filtros, tu vai filtrar por linguagem. Uma coisa que eu gosto muito de fazer é o seguinte: quando tu estiver escrevendo um trecho de código, tá? E tu acha que aquele trecho de código já foi reescrito em outros projetos, é uma coisa bem simples. Por exemplo, validador de CPF, formatação de CEP, esse tipo de, sabe, de trechos de código de funções que tu sabe que milhares de programadores já tiveram o mesmo problema que tu, já resolveram. Uma coisa que tu pode fazer é fazer a tua solução, depois ir no GitHub e usar o search do GitHub para procurar outras soluções, outros trechos de código que tem esse validador, tá? Então, se tu está usando regex, por exemplo, coloca o regex lá no search, no input de search do GitHub e vê o que outros desenvolvedores fizeram com aquele mesmo regex. Aí tu entra no repositório, dá uma olhada nas issues, muitas vezes tu vai achar esse trecho de código que tu colou em issues de alguém reclamando de alguma coisa, ou vai achar ou sugerindo, ou então no código de alguém que escreveu aquele regex em Java, em JavaScript, em Python. Então essa é a minha sugestão, tá? Se tu quer estudar com projetos no GitHub, tu pode tanto achar um projeto lá na aba Explorer do GitHub e contribuir para a linguagem que tu está estudando, ou usar o GitHub mesmo sem contribuir para um projeto para fazer pesquisa, para descobrir o que outros programadores estão fazendo. Muito obrigado pela pergunta, Jonathan. Clovis Chacrian pergunta: cara, eu tenho estudado React Native porque eu tenho um pouco de conhecimento em JavaScript e meu notebook, por ser um Celeron da Positivo, não roda o Android Studio. Você acha que valeria a pena continuar no React Native mesmo depois de trocar? Vi que tem vagas que pagam bem. Muito obrigado pela pergunta, Clovis. E eu acho que o Clovis já apareceu em outros episódios, né? É bem recorrente. Muito obrigado pela participação sempre aqui. Bacana, tu sabe um pouco de React Native, tem estudado, tem um conhecimento de JavaScript. Eu acho que tem super a ver. Se tu vem do mercado web, por exemplo, JavaScript, tu quer começar a entrar no mercado mobile, React Native é uma ótima escolha, na minha opinião, porque a tua curva de aprendizado vai ser menor, tá? Na questão da máquina que tu tem e do quanto tu precisa, né, ter de memória disponível para rodar o Android Studio, que é pesadinho, eu diria para ti que isso não pode influenciar no que tu quer estudar, tá? Tem outras formas de, por exemplo, programar em Android. Tu não precisa usar o Android Studio, principalmente se tu está utilizando React. Tu pode usar um VS Code, tu pode baixar lá o React Native Debugger do Facebook, mas o VS Code é o que eu faço. Então, embora eu programe com Android em Kotlin nativo e usando o Android Studio, quando eu vou mexer em código React Native, eu uso o VS. Eu uso o debugger do Facebook, eu baixei lá o React Native Debugger e é o que eu uso. É bem mais leve, sim, e tudo bem. E se tu quiser, por exemplo, rodar algumas tarefas de build do Android, tu pode rodar por linha de comando. Aprende a usar o ADB aí e vai dar tudo certo para ti, tá? Então, tenta achar uns caminhos aí, eu acho que isso não deveria impactar
na tua decisão do que tu deve, né, estudar. Meu senhor. Minha bateria morreu do nada. Tive que sair correndo aqui para buscar. Pronto, foi só o Clóvis falar aí que minha máquina começou a decolar aqui e gastar toda a bateria. Tava em 40% e foi de 40 para 5 do nada. Deve ter o Android Studio rodando aqui. Programador Ru pergunta: compensa seguir no ramo de professor de programação online? Este está como meu segundo emprego atualmente. Primeiro está como desenvolvedor Java. Muito obrigado pela pergunta, programador Ru. O programador Ru já mandou também a pergunta múltiplas vezes. Muito bacana ver a presença de vocês aqui, contribuindo para o quadro do canal. Então, se compensa ou não seguir no ramo de professor de programação online? Depende muito qual que é o que tu significa compensa, né? Financeiramente, o teu tempo, só tu pode dizer. Tu tem que ver quanto que tu está ganhando como desenvolvedor Java. Mas, por exemplo, a minha experiência aqui ao gerar conteúdo para o YouTube não é um professor de programação, mas eu gero conteúdo para o YouTube. As minhas horas aqui gerando conteúdo não compensa financeiramente, porque não dá dinheiro, por enquanto. Mas, ao mesmo tempo, eu abro meu leque de networking, entendeu? Eu estou expondo o meu branding, eu estou criando uma marca que é super importante depois para projetos futuros. Então, depende muito assim, qual que é o teu objetivo? Daqui a pouco, o teu objetivo é criar a tua marca, o teu objetivo é abrir possibilidades futuro, o teu objetivo agora é financeiro. Então, a pergunta de compensa ou não vai depender do que tu busca, né? Então, faz essa pergunta para ti primeiro, qual que é o teu momento de carreira, o que tu tá buscando. Tu tá buscando networking, tu tá buscando um branding, criar a tua marca, tu tá buscando grana, tu tá buscando um propósito de vida, daqui a pouco tu sente aí a vontade de ajudar as pessoas e por isso tu, tem um propósito de vida de ser um professor. Show, vai que esse vai ser o futuro, ser um professor online, tá bom? Raul Pires pergunta: mano, sei um pouco de Java, mas nunca sinto como se realmente soubesse. Acredito que por nunca ter feito algo de verdade. Comecei a programar por gostar, porém sem um objetivo. Então não tenho projetos em mente. Alguma dica? Tenho várias dicas para ti, Raul. Muito obrigado pela pergunta. Eu me identifico assim bastante. Eu acho que vários de vocês vão se identificar. A gente nunca se sente como se realmente soubesse as coisas, né? Porque todo dia surge um problema e tu percebe que tu não sabia uma coisa específica de uma linguagem que tu já trabalha há muito tempo ou de um framework que tu já trabalha há muito tempo. Então, claro que tu vai ganhando a confiança e tu vai admitindo e tu vai estar ok por saber que tu não sabe tudo. Essa é a primeira dica, assuma que tu não vai saber tudo. Então, mesmo que tu trabalhe anos com uma linguagem, não quer dizer que tu saiba tudo sobre aquela linguagem. Agora, sobre a tua observação aqui, que tu começou a programar por gostar, porém sem um objetivo, então tu não tem um projeto em mente. A minha complementação aqui seria que tu não precisa ter um projeto em mente, tá? Se tu gosta de programar, já é uma ótima notícia. Agora, uma coisa que eu falo sempre e que eu falei até ontem no streaming que eu estava fazendo lá na Twitch, até convido vocês, se vocês não me seguem lá na Twitch, me segue lá na Twitch, twitch.tv/lucas_montano, e eu falei o seguinte: tem muita gente que acredita que pessoas que são bem-sucedidas nunca desistem e nunca param no meio, né, quando eles estão tentando buscar um objetivo, que eles nunca param no meio e desistem. Mas isso não é verdade. A grande questão é que pessoas bem-sucedidas desistem no momento certo e desistem das coisas certas. E muitas vezes, quando a gente está numa inércia, assim, que a gente está fazendo algo, mas a gente não tem algo em mente, a gente não tem um objetivo, como tu aqui falou que tu não está sem objetivo, o que acontece é que fica muito fácil tu começar a vir com pensamentos ruins e se perder. Se perder, ficar muito tempo fazendo a mesma coisa sem saber se tu tá fazendo o que tu deveria estar fazendo, porque tu não botou um objetivo para ti. Então coloca um objetivo e tudo bem chegar em algum determinado momento e falar assim, quer saber? Não é isso que eu quero fazer. E aí tu dá aquele objetivo como concluído. E o que tu concluiu? Eu sei que eu não quero mais isso aqui. Aí tu cria um novo objetivo. Então é super importante para vocês, tanto na carreira como para a vida pessoal, para vocês não se frustrarem, vocês criarem objetivos para vocês. Pode ser um projeto, tudo na vida pode ser um projeto, tu pode ter um projeto de carreira, tu pode ter um projeto no YouTube, tu pode criar esses projetos, ter objetivos para esses projetos,
botar o foco ali e saber depois se tu deve continuar nesse caminho ou partir para outro. Última pergunta. Não sei. Roscoe? Vamos chamar de Guilherme. Ainda vale a pena aprender PHP? Daria para um iniciante aprender PHP do zero em um mês, mais ou menos? Em um mês? Olha, o aprendizado é uma coisa contínua, né? Então, poderia dizer que tu pode aprender o que é PHP em um dia. Agora, o que tu vai fazer com isso são outros 500, né? Tu pode, depende do que é ir de 0 a 1. Ir de 0 a 1 é colocar um projeto no ar. Em um mês, se tu dedicar todas as horas que tu tem disponível para isso, e digamos que tu lá todos os dias tu coloque 3, 4 horas por dia em cima de algo, de um projetinho, provavelmente tu vai conseguir colocar um to-do list no ar com PHP. Isso quer dizer que tu vai estar pronto para o mercado? É outros 500. Vai depender muito do que o mercado está demandando na tua região, vai depender muito do que tu sabe sobre trabalho remoto e busca por oportunidades remotamente. É isso? Acabou? Obrigado por todo mundo que mandou a sua pergunta utilizando a hashtag #LucasMontano. Muito obrigado mesmo por contribuir para esse quadro no canal que vai ao ar sempre nas quartas-feiras. E era isso. Então, eu vejo vocês no próximo vídeo ou agora, que eu vou estar disponível sempre depois de um vídeo por uns 10, 15 minutos na Twitch. Então, se tu não sabe o que é Twitch, o link está aqui na descrição, clica lá, faz o follow e me acompanha no streaming comentando sobre o Ask Lucas Montano de hoje. Tá bom? Um forte abraço então e até a próxima.